que fala sobre as manifestações de junho, está à venda ali no balcão, quem quiser adquirir, ela é bem interessante, tá ok? E ela vai ser o tema do período da tarde. Mas vamos dar início à nossa atividade, que já está um pouquinho atrasada. Hoje temos aqui Oswaldo de Souza, nosso querido Oswaldo, mestre em Ciências pela USP e faz parte do Instituto de Astronomia, correto, Oswaldo? Tá ok? Temos aqui Fábio Alckmin, mestrando em Geografia pela USP, pela Universidade de São Paulo, né? E vai falar aqui conosco também. E temos a Jenny Flores, que eu vou pedir para se sentar aqui na frente. Ela é peruana e faz lá a Universidade Nacional Agrária do Peru. Depois você pode complementar aí essa formação, por favor. Vamos começar pelo nosso querido Oswaldo. Foi professor nosso aqui do cursinho, hoje não está mais entre a nossa equipe, mas uma pessoa muito valorosa e querida aí por todos nós, ok? Obrigado, Oswaldo. Bom, só para complementar então a pergunta do Fernando, eu faço parte, na verdade, do grupo de astronomia, que é o grupo de astronomia Sputnik, e ele está ligado ao Instituto de Astronomia e também ao Instituto de Física lá da universidade. O texto que a gente mandou aí, escreveu para vocês, tem a ver com esse tema, astronomia, que é um tema que muita gente tem interesse, curiosidade, quer sempre saber alguma coisa a mais, né? E então eu queria falar algumas coisas sobre isso. Antes eu queria perguntar, né, para ter uma ideia, quantos de vocês já olharam no telescópio aqui? Só para ter um parâmetro. Quem já olhou no telescópio aqui? Vê que é muito pouco, né? O brinquedo não vale. Muito pouco, infelizmente. Né? Porque é uma das experiências mais fantásticas que a gente tem. Uma coisa bem simples, mas não. Faz diferença mesmo. Eu já trabalho com astronomia tem 10 anos. E nessas observações que eu faço, e as pessoas passam lá para olhar e tal, eu já vi gente chorando quando olhou no telescópio. Assim, né? Teve uma mulher que chorou quando viu a Lua. É outra Lua, não é a Lua de todos os dias, não é a Lua que a gente está acostumado. Já vi uma outra moça chorando porque viu Saturno. Porque Saturno, quando você vê a olho nu, é um ponto brilhante no céu, como qualquer outra estrela. Quando você olha no telescópio, é uma bolinha que tem um anel em volta e é aquela coisa bonita que a gente costuma ver nas fotos. Enfim. É uma experiência que eu costumo brincar, não saia da vida sem passar por ela, tenta observar em algum momento no telescópio. Mas antes disso, queria fazer uma discussão sobre o papel do conhecimento, né, de alguns conhecimentos. Tem conhecimento na vida da gente e no mundo que ele é bem utilitarista, ou seja, serve para alguma coisa bem específica. Né? A própria matemática, a física, o português, eles servem para coisas muito específicas, a gente sabe para que serve, a gente sabe para que a gente está aprendendo aquilo, de uma maneira bem clara. Né? Qualquer um vai fazer engenharia, por exemplo, vai aprender nos primeiros semestres ali uma matéria de cálculo, e sabe-se exatamente para que serve o cálculo. Para você poder construir as coisas no curso de engenharia. Agora, tem outros conhecimentos que não têm uma função utilitarista nesse sentido, né? Então, por exemplo, para que serve poesia? Não é utilitarista, mas é muito legal, é muito interessante, é muito bom você ler, é muito gostoso, é prazeroso. Para que serve a literatura? Não é tão utilitarista como a engenharia, como o cálculo. E a astronomia, eu acho que tem esse mesmo papel. Né? Qual o papel da astronomia? Tem uma função útil? Porque na escola a gente sempre tem aquela pergunta, isso vai servir na minha vida? Onde que eu vou usar isso? Né? E tem coisas que você não vai usar mesmo, mas é legal saber, é interessante saber coisas que a gente... Imagina se a gente só fosse aprender aquilo que a gente vai usar. O nosso conhecimento seria muito pobre, né? A gente aprende várias coisas. Tudo bem que tem gente que fala assim, mas e o Bhaskara, né? Bhaskara eu aprendi, todo dia passa, cada dia passa... Bom, Bhaskara também tem uma função, às vezes a gente não sabe, mas tem. Mas enfim, então a astronomia para mim tem esse papel, o mesmo papel da poesia, da literatura, é aquela coisa que dá prazer de você saber, dá prazer de você conhecer e você... E tem uma outra função que é a função da curiosidade. O ser humano é curioso por natureza. A gente sempre quer saber um pouco mais das coisas, né? Se você voltar aí 500, 600 anos atrás,
você vai ter diversas pessoas que queriam explorar o mundo e saber o que tem além desse mar aqui, né? E aí começaram a se lançar no mar para descobrir o que tinha do outro lado. E a gente vai, e hoje a gente tem um conhecimento razoável do planeta, né? Que tem em cada continente e tudo mais. E aí a gente faz outras perguntas agora. O que tem além desse planetinha aqui que a gente vive? E a gente quer saber mais, né? A gente está cada vez mais se lançando nesse conhecimento. Então você não tem uma curiosidade natural aí de saber o que tem lá, o que tem depois, e depois. Assim. Então, uma coisa é essa, né, que eu queria falar, sobre o papel desse conhecimento que é a astronomia. As pessoas estudam astronomia desde, a gente costuma dizer que é desde que o ser humano se entende por ser humano, né? Desde que ele olhou para o céu e viu aquele monte de ponto brilhante no céu e ele quis explicar, porque você não tem esse negócio de querer explicar as coisas, né? E aí você tem vários tipos de explicação, explicações religiosas, né? E explicações mais de investigação, mais científicas, o que será que tem ali? E, então, não tem uma data para isso começar. Eles que olhou para o céu e viu que era uma coisa que eles sabiam o que é. Algumas coisas tinham padrão, ou seja, se movia sempre do mesmo jeito, e algumas coisas não tinham padrão, se movia meio aleatório. Coisas errantes, né? Errantes no sentido de que erravam pelo céu, ou seja, não caminhavam junto com todas as outras. Já há muito tempo que perceberam quais eram esses corpos errantes. E uma das traduções da palavra errante é planeta. Então, os planetas que nós conhecemos hoje são os corpos errantes, ou seja, eles não andam como os outros. Tem um monte de corpo que anda de um jeito e alguns andam de um jeito diferente. Então, já eram conhecidos os planetas há muito tempo, mais de 5.000 anos. Que eram 5. São 5 primeiros planetas que dá para ver a olho nu. Todos os outros não dá para ver, foram descobertos bem depois. Então, isso aí remonta ao tempo dos gregos, e até antes dos gregos tinha gente já que estudava isso. O conhecimento clássico, então, que a gente fala, né, vocês vão ouvir bastante falar sobre o conhecimento clássico, que é o conhecimento dos gregos, ele já estava bem estabelecido sobre algumas coisas, sobre os planetas, quais eram estrelas, como que funcionava cada um e tudo mais. E aí você tem alguns personagens que estudaram isso mais profundamente, que é principalmente o Aristóteles. Ele tinha um modelo de como funciona o mundo, o Aristóteles, né? Só passando bem por cima, assim, o modelo do Aristóteles tem a ver com os elementos, né? Com os 5 elementos, a terra, ar, fogo, a água e o éter. Então, que é a quintessência e tal. Então ele tinha um modelo de como que é o universo, o Aristóteles. E logo depois do Aristóteles veio outras pessoas que também trabalharam nesse modelo, Ptolomeu e tal. O conhecimento ele passou por uma fase aí, depois do período grego, que o pessoal costuma falar que é uma fase de trevas, que é uma fase que não teve muito desenvolvimento, que é a Idade Média, né? O que não é muito verdade. A Idade Média teve sim desenvolvimento de conhecimento, a Idade Média teve sim grandes cientistas, teve sim um trabalho nesse sentido. Mas tem uma parte que é certa aí, que ela ficou um pouco atrasada. Por quê? Porque na Idade Média você entra um elemento aí muito importante que atrasou o conhecimento, que foi a Igreja. Né? Principalmente a Igreja Católica, que na Europa tinha um poder muito forte ali, que pegava alguns dos textos clássicos e falava, bom, esse aqui faz sentido com a nossa teoria, então esse aqui a gente coloca, esse aqui a gente mostra para os outros. Esse aqui, não, esse aqui vai contra, então esse aqui eu acho que não vou mostrar não, deixa eu guardar aqui. E aí eles foram fazer uma separação de algum de conhecimento. E teve mesmo esse negócio na Idade Média. Por exemplo, o Aristóteles. O Aristóteles casou, né, ele serviu como uma luva para a igreja. Por quê? Porque o Aristóteles falava que os elementos, tinham 2 tipos de elementos pesados, que era a terra e a água, e a terra como o elemento mais pesado era o que ficava embaixo. Logo depois vinha a água, por cima fogo e ar, e lá no espaço, porque eles não admitiam o vazio, então eles criaram a ideia de éter, né, que é a quintessência. Ou seja, todo o espaço era preenchido pelo éter. Isso era Aristóteles falando. Bom, a igreja falava o quê? Que o ser humano, como criado pelo ser divino, é o mais importante, então ele tem que estar no centro. Bom, se a terra do Aristóteles está no centro porque é o elemento mais pesado, o centro do universo, aquilo para a igreja funcionava. Legal. Vamos colocar esse cara aqui, porque esse cara fala o que a gente quer. Ele fala que a terra está no centro. Então eles pegaram e eles usavam o Aristóteles como uma lei mesmo, sabe? Esse cara fala o que é verdade.
porque a Terra está no centro do universo. Então, a Idade Média passou acreditando que a Terra estava no centro do universo, e os gregos também. Hoje parece meio ridículo falar isso, né? A gente aprendeu na escola que quem está no centro do sistema solar não é a Terra, é o Sol. Mas pensa bem, não é tão ridículo. Por quê? Os caras acreditaram que a Terra estava no centro do universo por, sei lá, 2000 anos. A gente tem o conhecimento de que não é a Terra, que é o Sol que está no centro do sistema solar por 500 anos. Por 500 anos. Eles acreditaram por 2000 anos. Porque parece mesmo que é a Terra que está no centro. Quando você acorda todo dia e olha o Sol, ele não nasce no ponto, e sobe e se põe. No dia seguinte nasce no ponto, sobe e se põe. E depois vem a Lua, nasce no mesmo lugar, sobe e se põe também no mesmo lugar. E as estrelas fazem a mesma coisa. Ué, não parece? Que é tudo que está girando em volta da gente? Parece mesmo. Aí vem alguém, de repente, e fala que não, é a Terra que está em movimento. Obviamente, as pessoas que falaram que a Terra estava em movimento foram desacreditadas. Achadas de ridícula, de herege, né? Manda pra fogueira, vai morrer e tal. E, porque faz sentido, mano. A gente acreditou por 2000 anos que a Terra vem alguém falando que não é. Alguém sente que a Terra é em movimento? A gente precisa se segurar aqui para poder não cair da Terra em movimento? Não. A gente sente o vento nos cabelos que a Terra está em movimento? Também não. Parece mesmo. Então fazia sentido que era o Sol, que era a Terra que estava no céu. Mas aí, esse tipo de conhecimento começou a despertar desconfiança. Por quê? Porque não funcionava tão bem o modelo do Aristóteles. Esse cara que eu falei, o Ptolomeu, ele melhorou bastante o modelo do Aristóteles e tal, mas continuava com a Terra no centro. E aí, quando os caras se lançaram nas embarcações para poder seguir a teoria do Aristóteles, eles se perdiam. Não dava certo, não funcionava o modelo. Começou a dar problema. Se eu observar uma coisa, pela teoria do Aristóteles do Ptolomeu, esse astro tem que estar aqui agora. Olhava, não, estava lá. Não, estava errado. Sim. Então tinha alguma coisa que começou a dar problema. Então algumas pessoas começaram a trabalhar em um outro modelo, que era um modelo. O curioso é que o primeiro cara que escreveu sobre isso, de um jeito mais sistemático, escreveu um livro que desacreditava o Aristóteles e o Ptolomeu e todo mundo, era um padre. Assim, bem irônico, né? Veio de dentro da igreja o primeiro golpe nesse modelo geocêntrico. Geocêntrico, né? Terra no centro. Que foi o Copérnico. Copérnico era um padre, né? E polonês, e que não, falou assim, bom, eu acho que não. Só como ele era padre, não caía bem para a igreja ele falar isso, né? Ó, tudo que vocês acreditaram até agora está errado, e o que eu estou falando é certo. Então ele esperou, escreveu o livro, guardou lá debaixo da cama, e no leito de morte ele entregou o livro e falou, agora se virem vocês, que eu estou indo embora. E é isso, quando ele estava para morrer mesmo, foi que divulgou os resultados dele. Mas o que ele fez? Ele não fez grande coisa, ele só trocou. Pegou a Terra, tirou do centro e colocou o Sol no centro e colocou a Terra no canto. Ou seja, ele inverteu os dois. Bom, isso é grande coisa, mas ele continuava com a ideia de Sol no centro do universo dele. A gente sabe que não é bem assim. Mas foi uma coisa interessante. Então, o Copérnico, ele inverteu Terra e Sol. Isso facilitou muito, assim, muitas coisas começaram a dar certo, os resultados. Só que ainda não era aceito, imagina. Vocês sabem, vocês conhecem essa papel de igreja, que não é uma coisa que muda muito fácil, né? Demoraram 400 anos para perdoar o Galileu, coitado. A Joana d'Arc também perdoaram esses dias, né? Não sei se ela vai aceitar o perdão, mas demorou um pouquinho para perdoar a Joana d'Arc. Então eles não aceitaram de pronto, demorou um pouquinho. Aí Copérnico morreu, e aí entra esse cara, que eu cito um texto aí, um pouco mais, que é o Galileu. Galileu, ele foi talvez um dos mais importantes nesse momento, porque ele não fez só o que o Copérnico fez, inverteu para facilitar. Ele estudou a mesma coisa. Ele foi lá, pegou o telescopinho dele, e é curioso que o telescopinho dele está em exposição lá na Itália até hoje. É um cano desse tamanho aqui, ó. Parece um pedaço de cano tigre e tal, mas não, para a época era um negócio muito, muito bom, né? E quem tiver a oportunidade, está em Florença, é o Museu do Galileu, várias coisas dele lá, inclusive essa luneta que transformou a forma que a gente vê o mundo, a luneta do Galileu. Porque ele pegou essa luneta e apontou para o céu. Ele não foi um inventor, não. Tem gente que fala, o Galileu inventou o telescópio. Não, não inventou. Já tinha outras pessoas que tinham inventado, só que usavam para outro fim. O que eles usavam? Para observar um barco que estava chegando no mar. Né? Não tem os piratas lá que olhavam com um negocinho assim, aquilo lá é um telescopinho, é uma luneta. Né? Só que eles usavam no mar para olhar quem estava vindo, os inimigos e tal. O que ele pegou? O que ele fez? Pegou essa luneta e apontou para o céu.
E quando ele apontou para o céu, aí mudou tudo. Porque ele começou a ver coisas que não dá para ver olho nu. Primeiro, ele apontou para um lugar meio vazio e apareceu uma porrada de estrela. Um monte de estrela apareceu naquele lugar que aparentemente estava vazio. Porque a capacidade do telescópio é muito maior que a capacidade do nosso olho, né? Aí ele apontou para a Lua. E na Lua ele viu buracos. Coisa que a gente não consegue ver a olho nu, né? A gente vê a Lua todo dia, mas não consegue ver buracos nela. E ele olhou para a Lua e ele viu buracos. Ele olhou para o Sol e ficou cego. É verdade, ele morreu cego, provavelmente porque ficava olhando para o Sol com o telescópio. Mas antes de ficar cego, ele olhou para o Sol e ele viu manchas no Sol. Então é outra coisa estranha, que não dá para ver mancha quando a gente olha para o Sol todo dia, né? E por último, e mais importante, ele olhou para o planeta Júpiter. Júpiter é o maior planeta do sistema solar, né? A gente aqui na Terra tem uma lua, certo? Vênus e Mercúrio não tem nenhuma lua. Marte tem 2 luas. E Júpiter, a gente sabe hoje, tem 63 luas. Imagina que céu bonito deve ser, né? 63 luas. Então, mas naquela época não dava para ver 63 ainda com o poder do telescópio dele. Aquele telescópio, ele olhou para Júpiter e ele viu 4 pontos do lado de Júpiter. Ele achou estranho, 4 pontos do lado de Júpiter, mas deve ser estrela. Olhou no dia seguinte, esses 4 pontos estavam em lugares diferentes. Olhou no dia seguinte, esses 4 pontos estavam em outro lugar. Olhou no outro, tinha 3 pontos em vez de 4. Opa, tem alguma coisa estranha, não pode ser estrela. Porque as estrelas não se movem desse jeito, elas se movem todas juntas, né, sem se afastar uma da outra. E aqueles pontos brilhantes que ele via, esses 4, sempre, às vezes 3, estavam mudando de posição. Qual que era a explicação para isso? Só podia ser uma. Esses pontos estão girando em torno de Júpiter, né? E quando a gente olha daqui, parece que eles só mudam de posição, porque parece que está num plano, chapado. Então, mas eles estavam girando em torno. Isso foi muito louco. Isso foi um dos golpes mais fortes que a igreja sofreu. Por quê? Porque para a igreja, na época, né, e a ideia do Aristóteles, é que o que está no céu é perfeito e o que está na terra é imperfeito. Por quê? Aqui na terra tudo fica velho, estraga e morre. Concorda? Ou acaba, as coisas se deterioram. Lá no céu não. Todos os dias que as pessoas olham, no céu é tudo igual. Concorda? Você tem lua, você tem estrelas, as estrelas não saem um lugar comparado com a outra, né? Você tem uma coisa bem previsível. Então, o céu, as coisas são... E aí, a igreja não precisa explicar porque eles falam que o céu é perfeito e que na terra é imperfeito. Então, tem essa diferenciação. Só que quando ele olha para Júpiter, ele consegue... Porque quando ele olha para o Sol e para a Lua, eles começam a perceber que tem um monte de coisa imperfeita lá também. Tem buraco na Lua, tem mancha no Sol. Ele começa a perceber as imperfeições do céu. E mais importante, ele começa a perceber que tem coisas girando ao redor de Júpiter. Mas peraí, o Aristóteles e a igreja não falavam que tudo girava ao redor da Terra? Como que pode ter coisas girando lá ao redor de Júpiter? Não pode. Então esse foi um dos golpes mais fortes que a igreja sofreu, né? E que ele começou a perceber então que o céu também é imperfeito e que tem outras coisas que giram ao redor de outros planetas. Olhou para Saturno, viu também um ponto brilhante lá que girava em torno de Saturno, né? Que é a maior lua de Saturno, chama Titã. Então ele começou a perceber, ele e o cientista da época, né? O cara que viveu na mesma época dele foi o Kepler. Vocês vão aprender logo, né, das famosas 3 leis de Kepler. Então, o Kepler viveu ao mesmo tempo de Galileu. E ele também começou a perceber essas diferenças. Então, foram várias pessoas que foram aplicando golpes, né, na teoria que existia até então, que era a teoria da igreja. E ela foi se desmontando aos poucos. Não foi de uma hora para outra. Muita gente morreu nessa brincadeira, né? O Galileu, quando ele divulgou os resultados dele, ele demorou muito para divulgar. Né? Porque o Kepler, eles trocaram cartas, é legal ler as cartas dos dois, né? Morar em um país diferente, é legal porque o Kepler era mais corajoso, o Galileu era mais empolgado. Então ele chegava lá no Galileu e falava: ô, Galileu, divulga esse negócio que você acabou de ver aí, meu. Vamos lá, compartilha, solta na rede, né? Deixa os outros curtir, né? Deixa o pessoal curtir, solta no Facebook. Ele falou: não, vamos segurar, não, eu sou amigo do Papa, o Galileu é amigo do Papa, não posso falar isso agora. E o Kepler insistia, mandou várias cartas, aí uma hora ele esse cara não, parou, cortou relações. Bloqueou, né? E aí... E aí, mas depois de mais velho, o Galileu soltou os resultados dele e por isso ele foi condenado, foi preso, né? Foi para um julgamento e foi obrigado a dizer que estava errado o que ele falou. Obrigado mesmo, ó, você fala que é mentira isso, ou você vai ser preso ou você vai ser morto na fogueira, né? E aí o Galileu voltou atrás. Ele falou: não, é verdade, eu não falei isso não.
E aí, então, ele não foi morto, só foi preso para o resto da vida dentro da casa dele, prisão domiciliar para o resto da vida. Ele morreu na casa dele. E, enquanto isso, outras pessoas não tiveram a mesma sorte. Só para o efeito de curiosidade, dá uma pesquisada no cara chamado Giordano Bruno, que não teve a mesma sorte. Giordano Bruno falou um pouco mais, né? Falou que no céu tinha outros planetas, que tinha outras estrelas que pareciam o Sol e tal, e ele foi para a fogueira e morreu na fogueira. O Kepler não teve esse resultado porque o Kepler morava num país que não era, a Igreja Católica não era tão forte. Mas enfim, só para concluir então, essa história, né, essas observações do Galileu, essas observações do Kepler e um pouco depois do Newton, foram o que mudou a nossa visão de mundo. A gente vê o mundo hoje de um jeito diferente porque esses caras olharam para o céu, usaram a astronomia e é graças a isso que a gente tem uma visão diferente. Muito mudou de lá para cá. Tá? O Newton, que veio, tem a curiosidade que o Newton nasceu no ano que o Galileu morreu. E aí, graças ao Newton, é que a coisa ficou mais provada mesmo. Por quê? Porque o Newton usou a matemática para provar o que ele estava falando. O Galileu tinha as observações, mas o Newton usou a matemática. O Newton criou o cálculo, né? O cálculo que eu falei no começo, foi a criação do Newton, e ele conseguiu comprovar aquilo que eles já sabiam desde o Galileu e desde Então, só para fechar com o título que eu coloco aí, né? Assim na terra como no céu, que é um trocadilho com uma frase famosa da igreja, porque foi nesse momento que a gente começou a perceber que assim na terra como no céu, as coisas são iguais, funcionam do mesmo jeito, as coisas mudam, se deterioram, acabam e